Olá, estudantes da primeira série, tudo bem? Eu sou a professora Corine e nessa aula nós vamos falar sobre os hormônios e ciclo menstrual. Qual é o objetivo da nossa aula? Interpretar as fases do ciclo menstrual relacionando-se com as mudanças que ocorrem na puberdade. Vocês já pararam para pensar como que era quando a mulher estava menstruada antigamente? Tem várias coisas, quando você vai ler, várias coisas interessantes. Aqui tem uma linha do tempo do uso dos absorventes. Conta-se que algumas mulheres, em algumas culturas, eram retiradas nesse período menstrual, retiradas do convívio, elas ficavam separadas. Algumas tribos, as mulheres, algumas tribos indígenas ou africanas, elas ficavam sentadas durante todo esse ciclo num ninho para que ele fosse absorvendo esse sangue, e as mais variadas técnicas para disfarçar ou conter esse sangramento. Também as egípcias, elas pegavam o papiro, enrolavam e introduziam na vagina, né, para ele absorver esse sangue. E os relatos mais recentes, lá de 1854, essa empresa produziu um absorvente que ela era uma almofadinha. Só que naquela época eles não tinham o costume de usar calcinha. Então eles usavam aquela calçola, né? Ela era aberta até para facilitar o uso do banheiro e tal. E aí como que eles iam ficar com o absorvente? Então colocaram essa cinta, eles pregavam e elas ficavam com essa cinta. E na época de 1914 até 1918, que foi a época da Primeira Guerra Mundial, as enfermeiras, quando elas estavam tratando dos pacientes, elas perceberam que a celulose absorvia mais o sangue do que os tecidos que eram comumente usados na época. Então, elas desenvolveram esse projeto dos absorventes feitos a partir de celulose. Em 1930 surge, né, o absorvente higiênico, e também ficava, já se fazia o uso, né, da calcinha, e aí colocaram um adesivo para colar, né, e também em 1930 inventaram o coletor menstrual, que era um copinho que elas introduziam no canal da vagina e acabavam coletando essa menstruação. Ele não foi muito aceito na época, né? Também surgiu em 1933 o absorvente interno. Também, né, não foi muito aceito na época e também tinha que ter um cuidado muito grande com a higiene, né? Então, às vezes as mulheres acabavam adoecendo. E aí esse começou a ser vendido e divulgado, várias marcas, né? E em 2017 surge lá as calcinhas absorventes, que são feitos de um tecido que é respirável, ele é um tecido impermeável, absorvente, e a mulher vai colocar ele e ele vai absorvendo, né, esse sangue, e ela é reutilizável, lava, né, dura até 2 anos. E a intenção dele é evitar a quantidade desses absorventes que são lançados no meio ambiente. Interessante, né? Conhecer sobre a história de uma coisa tão útil para as mulheres. Vamos de notícia. Estudo de pesquisadores da UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, indica alterações no ciclo menstrual e na saúde mental das mulheres durante a pandemia. As mulheres mencionaram modificações como alteração no número dos dias que ficavam menstruadas, número de dias da menstruação, fluxo menstrual, coloração e odor da menstruação, além de apresentarem escapes menstruais. As entrevistadas também afirmaram ter havido alteração nos sintomas do período da tensão pré-menstrual e na libido, que para a maioria das mulheres diminuiu. Como que ocorre a produção dos hormônios sexuais? Vocês lembram? O hormônio é produzido lá na hipófise, produz 2 hormônios, o FSH e o LH. Eles vão agir aqui, ó, no ovário. O FSH ele vai amadurecer esse folículo, esses pontinhos que estão aqui dentro do ovário. Ele amadurece e o LH é responsável pela liberação desse folículo. Olha, ele cai na tuba uterina.
O ovário passa a produzir dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Eles vão formar esse endométrio e essa parede do endométrio. Caso não haja fecundação, ocorre a menstruação. Sabemos que o período entre o início de uma menstruação e o início da outra é chamado de ciclo. O ciclo começa num lugar, termina no mês, imediatamente começa. Por isso que a gente chama de ciclo menstrual. Então, início de uma e início da outra é chamado de ciclo menstrual. Esse ciclo é controlado pelo aumento e diminuição de alguns hormônios. Você se lembra quais são eles? Onde são formados? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiu lembrar? Conseguiu anotar? Tava fácil, né? Eu tinha falado. Então, olha, os hormônios hipofisários são o FSH e o LH. Estimulam o ovócito, o folículo e regula a atividade dos ovários. E os hormônios ovarianos são o estrógeno, que vai formar o endométrio, e a progesterona, que vai manter esse endométrio. Agora vamos lá para a tabela. O que vocês acham? Acho que vai ser muito difícil? Olha quanta coisa, quanta informação que tem. Mas venha comigo, preste atenção que você vai ver que é bem tranquilo. Os dias da menstruação são mais ou menos 28 dias. Tem mulher que tem mais dias, 30, 32. Tem mulher que tem menos dias, 26, 24 dias. Isso, nessa fase da adolescência, até a mulher ter o primeiro filho, é normal que não seja tão regular. Mas, para facilitar a nossa vida e os estudos, o tempo mais comum da menstruação ela dura 28 dias. Esse período ele começa no primeiro dia da menstruação e no 28º e vai até o 28º dia da menstruação. Prestem atenção que não é no dia 1 do mês, tipo 1º de janeiro, 1º de fevereiro, não é isso. Ele é no primeiro dia da sua menstruação. Então, digamos que você tenha menstruado no dia 12. Então, qual é o início do seu ciclo? No dia 12. Na metade desse ciclo, que seria o 14º dia, ocorre um evento muito importante, que é o evento da ovulação, que é quando o ovócito secundário é liberado lá para a tuba uterina. É nesse período que, se tiver uma relação sexual sem o uso do preservativo, tem 80% de chance ou mais de engravidar. Lembre também o seguinte, não é dia 14, é o 14º dia. Então, se você menstruou no dia 12, você vai contar 14 dias a partir do dia 12.
12 é o primeiro dia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no dia 25 daquele mês, daí seria o seu dia fértil. E é muito importante conhecer esse dia fértil. O que acontece então no corpo? A temperatura basal, né, a temperatura corporal, ela tende a aumentar um pouquinho. A temperatura normal é de 36,4 e ela sobe 0,3, 0,4 graus. Nesse período aqui, ó, depois da ovulação, porque o endométrio está lá sendo formado, manter o endométrio, então há uma atividade muito grande, aumenta a temperatura da mulher. E o que acontece com os hormônios? Se vocês lembram que eu falei FSH, LH, estrógeno e progesterona? Quantos hormônios, né? Eles são bagunçados? De maneira nenhuma. É tudo muito regulado, eles funcionam muito certinhos. Então, o que acontece? Vamos lá. No primeiro dia ocorre a menstruação. É normal que a mulher menstrue até 7 dias. Mais do que 7 dias, já é bom procurar um médico para ver se isso é normal, né? Se está tudo bem com o seu corpo, né? Mas só quem vai poder falar é o médico. Então, a mulher menstrua 4, 5 dias, né? Até 7 dias. O que acontece durante esse período? O hormônio FSH, ele tem a função de estimular o folículo. O que é o folículo? O folículo é como se fosse uma bolsinha. Dentro dele está o gameta feminino, que é o ovócito secundário. Então, ele vai estimular esse folículo a crescer. Então, ele começa pequenininho e vai passando os dias, né, do ciclo menstrual e ele vai crescendo. Chega uma hora que ele está bem grande lá e ele fica dentro do ovário. Aí, quando está muito alto, quando ele está muito grande, começa também a produção do estrógeno. Quando tem muito estrógeno, o estrógeno vai mandar uma mensagem lá para a hipófise e vai falar assim, olha, chega de produzir o FSH porque já está cheio, já tem bastante quantidade. Nisso, para essa produção do FSH, cai o nível do FSH, tá vendo? E olha o que acontece. O LH que estava ali, ó, quietinho, andando junto, ele tem um pico do LH, olha, tem uma grande quantidade de LH sendo liberada. E o que faz o LH? Ele faz com que esse folículo, ele se rompa. Então, o gameta que está aqui dentro, ele é rompido e ele é liberado lá na tuba uterina. Logo que ele tem esse pico, também ocorre a queda do FSH. E olha o que começa a aumentar. Quais hormônios? Os hormônios ovarianos, olha. O estrógeno, ele teve a função de... Olha como que está o endométrio aqui, ó. Assim que o estrógeno fica alto, começa o crescimento dessa parede lá do endométrio. Logo que a parede do endométrio cresce e esse ovócito é liberado, forma-se uma cicatriz. Lembra daquela bolsinha do folículo? Ele começa a cicatrizar, ele fica amarelo, por isso o hormônio luteinizante. E ele vai liberar um hormônio chamado progesterona, que vai manter esse endométrio. Se ocorrer uma fecundação, veio o hormônio gonadotrofina coriônica, mantém esse endométrio formado até o final da gestação. Se não ocorrer a fecundação, o que vai acontecer? O óvulo vai degenerar, ele vai sair, diminui a produção do estrógeno, diminui a progesterona, não tem mais quem mantém essa parede do útero aqui, do endométrio. Então, ocorre uma descamação de toda essa parede do útero. Tudo que foi formado nesse período, ele é descamado e ele sai na forma de menstruação. Vamos para uma atividade. Vamos ver se vocês prestaram atenção. A figura abaixo representa o desenvolvimento da parede uterina durante o ciclo menstrual. Observe-se que no final desse ciclo, olha, no final do ciclo, ocorre uma queda acentuada da espessura da parede. Por que ocorre essa queda? Quais são os hormônios que são envolvidos nesse processo? Qual é o evento que vai ocorrer logo após isso? Um tempinho vou deixar para vocês responderem.
E aí, conseguiu anotar? O que aconteceu aqui? Essa tá bem fácil, né? Olha, essa queda ocorre por causa da descamação do endométrio. O que acontece? A quantidade dos hormônios estrógeno e progesterona diminui. Não tem quem mantém esse endométrio, vai ocorrer a descamação de toda essa parede e em seguida ocorrerá a menstruação. Vamos lá agora para uma retomada no ciclo menstrual. O ciclo menstrual é dividido em 3 fases principais. A primeira fase, que é a fase folicular, que é antes do ovócito secundário. Lembra que eu falei que o folículo ele é uma bolsinha, tem o gameta feminino ali dentro, ele começa o processo de amadurecimento, ele vai ficando grande e o endométrio vai se tornando mais espesso. Depois ocorre a fase ovulatória, que é o pico do LH e ele libera esse óvulo lá para a tuba uterina, aumenta a quantidade de progesterona e o estrogênio, como ele já formou o endométrio, ele ainda está presente, mas em menor quantidade. E a fase 3, que é a fase lútea, que é a fase onde esse folículo, ele vai formando uma cicatriz, ele fica amarelado e ele produz a progesterona. O período fértil, vocês já ouviram falar? Lembra que eu falei para vocês que a menstruação, o ciclo menstrual durava de 28 dias? Na metade desse ciclo, no 14º dia, ocorre a liberação do ovócito secundário para a tuba uterina. É nesse dia que a mulher ela está no período fértil, mais propensa a engravidar. Então, só que não existe só esse dia em específico. O espermatozoide ele pode ficar viável dentro do corpo de 3 a 4 dias. Então, como que você vai fazer? Você vai contar o 14º dia. 3 ou 4 dias antes dessa ovulação, se tiver relação sexual, sem o uso do preservativo, pode ocorrer a gravidez. O óvulo, ele vai ficar viável no corpo durante também os 3 ou 4 dias. Então, ele é liberado no 14º, mas ele pode ficar 15º, 6º, até o 17º, mais ou menos, viável. Então, se ocorrer uma relação sexual sem uso do preservativo, pode haver a gravidez, né? O que vai acontecer no corpo da mulher? A alteração na temperatura basal, ela vai aumentar 0,2, 0,3 graus, né? A textura do muco cervical, a mulher pode perceber que sai lá na calcinha, sai como se fosse um gelzinho, parece uma clara de ovo, é um muco. De onde que ele vem? Ele vem lá do colo do útero. O útero tem essa junção que vai para o canal vaginal e ele tem esse muco ali. Quando está nesse período fértil, ele ocorre um espaçamento desse endométrio e aí ele vaza. Não tem cheiro, não tem cor, mas é um sinal de que a mulher está ovulando, está no seu período fértil. Também ocorre aumento da libido, né? O desejo sexual aumenta e em algumas mulheres também surge a espinha. É muito importante conhecer o ciclo menstrual, conhecer o seu corpo, conhecer como que ele está funcionando, se o seu ciclo é regulado ou não. E existem alguns aplicativos, né? Hoje está tão moderno, né? Na minha época a gente marcava no calendário. Agora tem aplicativos que controlam auxiliam, né, dessa interpretação do ciclo menstrual. Tem esse, que é para Android e iOS, e esse meu calendário também para Android e iOS. Vamos lá para uma atividade. Quero ver se vocês prestaram atenção no que eu falei do período fértil. A tabelinha é um método que consiste no cálculo do período fértil da mulher, com base na análise do padrão dos ciclos menstruais. Conhecendo o seu período fértil, a mulher pode evitar relações de modo a prevenir gravidez. E também a mulher que deseja ter filhos, ela pode ter relações para aumentar as chances de uma gestação. Você acha que esse método pode ser considerado seguro para evitar uma gravidez indesejada? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e anotarem no caderno.
E aí, conseguiu pensar? Vamos lá. Esse método da tabelinha pode ser considerado seguro para evitar uma gravidez indesejada? Em adolescentes, o ciclo menstrual é muito desregulado, né? Então, alterações hormonais, emocionais ou alterações alimentares podem alterar esse ciclo menstrual. A tabelinha, então, ela apresenta-se bastante falha para evitar uma gravidez. Então, nós também não podemos esquecer que esse método não previne contra as ISTs. Então, a tabelinha não pode ser usado para evitar uma gravidez. Nessa aula, nós compreendemos as principais fases do ciclo menstrual e a relação dessas etapas do ciclo com a produção hormonal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Até breve!